Boa tarde, primeiramente quero agradecer a senhora pela participação. E nós estamos aqui com a professora Kedma Mari de Souza Alencar, que é docente de língua portuguesa com experiência em ensino fundamental, médio e superior. Atualmente encontra-se lotada na Escola Municipal Deputado Antônio Gaioso, com jornada de 40 horas semanais. Coordenou o projeto Humor na Escola no ano de 2006, atuou entre os anos de 2017 e 2010 como coordenadora temática de cultura na coordenação de articulação comunicada da SEMEC, e é licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Piauí e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Piauí também, especialista em Comunicação e Marketing pela UFP. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, professora. Antes de começar a entrevista, eu vou elencar aqui alguns conceitos de gênero textual para a gente ter uma melhor noção do que se tratar aqui na entrevista. O gênero textual ou gênero discursivo são modelos que podem sofrer alterações de acordo com a necessidade específica ao cumprir uma função comunicativa. Outro conceito é o tipo textual ou sequência textual, que designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. E o outro conceito é o de suporte textual, que é o meio no qual o gênero circula, seja físico ou virtual. Professora, a primeira pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: considerando as informações apresentadas, o livro didático usado pela escola e pela senhora apresenta de maneira o trabalho com gêneros textuais? Certo. Boa tarde a vocês. Eu acredito que nenhum livro didático, por melhor que ele seja completo, né? Alguns privilegiam mais aspectos de ordem linguística, aspectos mais gramaticais, outros favorecem mais a questão do texto, né? Fazendo até uma interseção entre o texto e os aspectos de língua, né? O livro que é utilizado na escola, ele é um livro, digamos, um livro bastante razoável, né? Ele faz um trabalho adequado, na medida em que há toda uma introdução à questão do texto, né? Há toda uma discussão, o próprio livro propõe que haja uma discussão oral com a turma antes da apresentação do texto. E todos os aspectos referentes ao texto, eles vão se propagando e convergindo, vamos dizer assim, dentro daquela unidade do texto, da unidade do livro. Então ele é bem razoável, mas é sempre incompleto. Sim. É sempre insuficiente. Então a gente, enquanto professor, tem que estar sempre agregando outros elementos. Quais critérios você leva em consideração para selecionar os gêneros textuais que vai trabalhar em sala de aula? Bom, a questão do gênero textual trabalhado em sala de aula, como a gente pertence a uma rede de ensino, né? E a nossa autonomia ela não é assim tão satisfatória, ela não é tão livre, né? Então o que acontece? O professor ele recebe desde o início do ano uma matriz, né, referencial, uma matriz curricular, onde nesse documento que a gente recebe já há toda uma previsão de quais gêneros textuais nós iremos trabalhar dentro de cada bimestre letivo, né? Então é um trabalho que ele inicia desde as primeiras séries do fundamental, de maneira mais assertiva do 5º ano, e ele vai até o 9º ano, já que eu trabalho, né, com esse ensino fundamental básico, né, primeiro e segundo ciclos. Então, o que ocorre? Os gêneros textuais eles já vêm definidos, o que o professor vai fazer é adequar, né, como serão trabalhados esses gêneros, né, de que maneira. Então, na verdade, a nossa autonomia diz respeito mais à metodologia que a gente vai utilizar, certo? E não a escolha de quais gêneros eu irei trabalhar naquele momento. Próxima pergunta. Sequências textuais proporcionam um melhor entendimento para a fixação de um determinado conteúdo. Professora, a senhora trabalhou alguma sequência textual para a produção de um gênero? Sim, assim, geralmente a gente preza por trabalhar por sequências, né? Porque as sequências elas têm aquele caráter condutor de que a gente vai fazer toda uma preleção até chegar à própria produção, né? Então, um momento de percepção do texto, de vivência com o próprio texto, compreensão do vocabulário, todos os aspectos. E o que eu acho que a sequência ajuda bastante o professor é a organizar de maneira mais efetiva o próprio trabalho do professor. O que eu percebo é que muitas vezes a gente não tem como trabalhar rotineiramente as sequências por uma questão do tempo ser exíguo, né? O tempo é muito
curto e a gente nem sempre tem essas condições de trabalhar, mas eu acho que as sequências são muito positivas, né? Eu acho que dá um norte, dá um encaminhamento interessante para o trabalho, né? É bem propositivo, vamos dizer assim. Você poderia dar um exemplo de gênero textual que você trabalhou recentemente, assim, para... Olha, a gente trabalhou em séries, né? No caso dos 8º anos, conto de enigma, por exemplo. Foi muito interessante porque a gente sabe que o conto de enigma é um gênero que ele preza muito por informações muito específicas relativas a pistas, a argumentação, contra-argumentação. Então envolve. Então um aspecto interessante que a gente trabalhou em relação ao conto de enigma foi levar, por exemplo, filmes curtos, né, com a personagem, né, de Sherlock Holmes, que eu acho que desperta bastante o leitor e, no caso, o telespectador. Então, a partir dessa proposição da gente de levar filmes, a partir do cinema, é que a gente foi trabalhar textos relativos também à mesma temática. Então, foi extremamente positivo. Sim. Quando os alunos produzem um gênero textual, há alguma interação ou compartilhamento desses textos pelos alunos? Como é realizado esse momento? De maneira geral, boa parte do tempo que a gente ocupa em sala de aula, esse tempo ele é tomado nos aspectos referentes a se debruçar sobre o texto, nos aspectos como a leitura. A gente trabalha uma leitura individual, mas de maneira mais fundamental é a leitura partilhada que a gente faz. Então, os alunos eles fazem a leitura partilhada, há toda uma discussão do texto. A questão da própria produção textual, ela não é tão frequente quanto nós desejaríamos na rotina da escola, né? Mas ela acontece. Na verdade, há um pouco de resistência, dependendo do gênero a ser trabalhado, daquilo que vai ser exigido para a produção textual do aluno, né? Mas esses textos, há uma devolutiva. Eles produzem esses textos, a gente, enquanto professor, né, analisa, observa, comenta, né, sem expor um aluno A, aluno B, mas a gente expõe aspectos gerais, por exemplo, em relação às produções, o que foi mais perceptível, o que poderia ter melhorado, né, o que a turma pode observar. Então a gente individualmente faz algumas observações, mas fazemos observações no coletivo. E a gente propõe a refacção dos textos, que é um desafio, né, porque há uma resistência na produção, muitas vezes. Isso é verdade. Agora, no que diz respeito ao próprio gosto do aluno, quais os gêneros textuais que os alunos mais gostam? Olha, de maneira geral, o que eu percebo são os gêneros narrativos. Eles estão numa faixa etária que ainda estão muito marcados, né, pela questão da imaginação, a questão da criatividade. Eles gostam de contar histórias. Ainda que o professor em sala de aula, as histórias que eles contam de um acontecimento da vizinhança, uma história que possa ser banal, ou ser até aos nossos olhos, por exemplo, inconveniente ou grosseira, não deixa de ser uma história, não deixa de ser uma narrativa. Se for uma briga do vizinho, se for um assalto, se for um acontecimento, se for uma festa de família, coisa positiva ou negativa, são histórias que eles estão contando o tempo inteiro, né? E então eu percebo que é o gênero narrativo, tanto para a leitura, quanto para a interpretação e a própria produção textual. Eles se sentem mais confortáveis, acredito que eles tenham um pouco mais de vivência em relação a essa produção. Porque a partir do momento que esses alunos começam a se familiarizar com textos, né, e são alfabetizados, a primeira coisa que é pedida deles são os pequenos textos narrativos, né? E, na verdade, resumindo, é o que eles gostam, né? E é com o que eles se identificam de maneira geral, porque gostam de contar histórias. Sim. E considerando o nível de ensino, a sério, como a senhora costuma abordar e trabalhar os gêneros textuais? É um trabalho que requer com que a gente saia da caixinha, porque sempre que a gente pensa numa sequência que deve ser desenvolvida de uma determinada forma. E às vezes o que parecia que eu iria fazer no início ou que eu iria fazer no final, eu vou ter que inverter a ordem. E sempre pensando em multimeios, né, em ferramentas que eu possa trabalhar esse texto. Então, assim, um tipo de aula que eu não costumo fazer. Vamos abrir um livro, na página tal, vamos ler e aí vamos discutir. Não. Todo e qualquer texto que venha a ser trabalhado, a gente tem que ter um estímulo, tem que ter uma proposição, algo que suscite o interesse desses alunos. Então, se é um texto que possa ser agregado a cinema, ou, por exemplo, conto de enigmas, nós trabalhamos com jogos, né? Eu pude contar com alunas acadêmicas em sala de aula para me ajudar, a gente pensou juntas e tal.
E foi muito interessante, por exemplo, para exemplificar, quando a gente trabalhou o conto de Enigma, primeiro os alunos foram jogar determinados jogos, como detetive, por exemplo, jogos de tabuleiro, que trabalham com aspectos desse gênero textual. Então, a partir desses jogos, das pistas, de todo o conhecimento que eles adquiriam, as sacadas, os insights que eles tinham para jogar no tabuleiro, eles usaram essas mesmas habilidades foram necessárias para quando a gente fosse interpretar os textos lidos. Então, há toda uma preparação para que o aluno seja envolvido. Pensando a noção de suporte, como o meio no qual o gênero circula, quais são as mais fáceis de mostrar em relação a esses gêneros, assim? Quais são as mais fáceis de demonstrar? Os suportes, assim. Isso, a questão do suporte, isso. Bom, como eu disse, o livro, ele é essencial, ele é importantíssimo e ele é inesgotável. Eu acho que nada substitui o livro, né? Nada contra qualquer ferramenta que você possa utilizar para fazer uma leitura, né? Como as pessoas fazem hoje, né? Mas, na verdade, eu acho que, embora o livro seja insubstituível, para um adolescente que vem de uma cultura visual, né, outras possibilidades de apresentar esse texto para eles são bem interessantes e válidas, né? E acabam, por vezes, até suplantando o próprio livro. Exemplo, né? Por exemplo, você colocar essa história em forma de animação, né, para que ele tenha esse primeiro contato, usando ferramentas que estão, de certa forma, ligadas às telas. Então, tudo que você possa projetar e mexer com o visual, com o aspecto visual, com a sonoridade, com a animação, vai envolver, né? Por exemplo, a gente, um aspecto, né, para ilustrar, a gente trabalhando o conto de terror, e aí fomos, por exemplo, no Mestre do Terror, Edgar Allan Poe. Digo, gente, o que é que nós vamos fazer? Aí você descobre que um conto, que existem vários contos que são animados, né? São feitos pequenos filmes de animação, curtas de animação, que é bem interessante. Então a gente pega e leva para o aluno, porque o menino vem de uma cultura de tela. Quando ele olha para aquele filme lá, ele fica todo mundo parado olhando. Então quando ele vai ler o texto, ele começa a fazer aquele encadeamento de ideias. Poxa, mas isso tem no texto, por que esse personagem não apareceu? Mas no filme era diferente. Então ele começa a suscitar. Eu acho que você levar apenas o texto aqui impresso é válido, é interessante, mas é insuficiente. Acho que a palavra é essa. É insuficiente. O suporte é determinante. O livro didático ele tem sido o único suporte de visibilidade para a apresentação da diversidade de gêneros textuais. O único suporte, você considera que ele é o único suporte de visibilidade? Não e nem deveria, né? Na verdade, a gente sempre diz assim, os jovens, os adolescentes, os alunos em idade escolar, especialmente alunos que estão ali em massa na escola, entre os 5, 6, 7 anos até o final do ensino médio, eles leem muito pouco. Bom, depende da percepção de leitura que a gente tem, né? Se a gente considerar a percepção de leitura apenas o suporte, o livro físico, impresso, editado, aí a gente pode considerar que eles talvez não tenham lido tanto. Embora a gente se depare com alguns alunos deixando de fazer atividade em sala para ler, por exemplo, um best-seller da faixa etária deles, né? Da lista dos mais cotados, digamos. Mas eu acho que não, nós temos uma série de possibilidades em relação à leitura, uma série de possibilidades. E a cultura visual, o advento das redes sociais, da internet, mostrou isso, né? Que o livro ele é um suporte que ele tem que ser apresentado de uma outra forma. Ele tem que ser redimensionado para que para o aluno, né, para o escolar, para o estudante, ele possa ter um valor. Porque, como eu estou dizendo, né, na minha percepção, nada substitui o livro. É como aquela visão anterior que as pessoas tinham assim, nossa, a TV vai suplantar o rádio, né? As novas tecnologias vão suplantar a TV. Na verdade, elas têm que tomar uma nova dimensão, se ressignificar. Então, eu acredito que o livro ele não perdeu espaço. Ele coabita, convive com outras ferramentas que se tornam, vamos dizer assim, aparentemente mais ilustrativas que ele. E para finalizar, quais as contribuições de gênero textual para o ensino de língua portuguesa? As contribuições do gênero textual, de maneira geral? Sim. Bom, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem hoje, quando a gente vive essa cultura visual, que é uma cultura do momento, do instante, da fluidez, tudo é muito rápido, tudo é efêmero, é a questão da concentração, né, do estudante. Então, assim,
O desafio para o professor é que o aluno ele se concentre, ele se debruce em uma leitura, né? Então, assim, os gêneros textuais eles são imprescindíveis. São imprescindíveis porque ele já tem um arcabouço da própria comunicação. Né? Para que o aluno ele tenha uma boa comunicação, ele tem que ler bem, ele tem que compreender o que está sendo lido e ele tem que conhecer não apenas 1, 2 ou 3 gêneros, mas toda uma imensidão de gêneros textuais dentro daquela tipologia que a gente já conhece. E ele precisa dominar bem. Né? Então, eu acredito que os gêneros eles são imprescindíveis e indissociáveis dessa aquisição de conhecimento, principalmente nas aulas de língua portuguesa. Tá? Mas, como eu digo, os suportes a serem oferecidos, eles têm que ser os mais variados possíveis. Para quê? Para que o aluno ele não se canse, ele não ache que, eu estou enfadado, eu não vou ler. Não, ele tem que ter sempre algo que desperte, né, que mexa com ele, que desafie ele a ler, mas de maneira plural, de maneira variada. Até porque mais na frente ele vai ter esse contato. Nós somos vistos, todo tempo a gente tem texto na nossa frente. É verdade. E a gente também, concurso, entrevista de emprego, tudo exige a gente um texto escrito, então isso também vai ajudar, né? E quanto mais variado, melhor, né? Como eu disse, assim, eles vão por aquele caminho que tem mais a ver com a vivência. Então, eu gosto de contar histórias. Fui apresentado quando eu aprendi a ler, a me debruçar nas leis com o gênero narrativo. Né? Mas o estudante, ainda que do ensino fundamental, dos primeiros ciclos, ele tem que ser, sim, desafiado a argumentar, ele tem que ser desafiado a persuadir, então ele tem que ter essa multiplicidade. Ele não pode ficar na zona de conforto. Eu sou um estudante, eu estou no 7º, no 8º ano, então eu vou me apegar a gêneros narrativos porque eu gosto de histórias, né? Eu gosto de uma descrição de um ambiente, de um espaço, histórias bem contadas. Não. Eu tenho que desafiar minha capacidade de argumentar, de persuadir como? Me apropriando desses textos, né? Eu concordo bastante com você nesse aspecto. Então, essa pluralidade é que vai fazer com que o aluno ele tenha mais expertise para lidar com todas as possibilidades que a leitura oferece para ele. Né? Então, muito obrigado pela entrevista, a gente agradece bastante. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir. Então, obrigado. Muito bem, Ana Professora, eu estava com vergonha porque a senhora fala muito bem. Eu acho que eu falo muito, me ajuda. Definitivo, eu aprendi isso a vida toda. Nada do que eu fizer é definitivo. Porque sempre há uma possibilidade de melhorar, né? De transformar, de melhorar, de ajustar. Né? Aí eu fico só perguntando para você, quando eles me dão uma luz, porque eu gosto de ver as coisas acontecendo. Né? Às vezes eu não sei, eu fico aperreando de tanto, quer dizer, meu Deus do céu, acho que a professora assim, abusou até, porque ela fica só me aperreando. Não abusei, mas é porque assim, eu tenho essa autonomia, eu sempre vou ter a confiança, mas tem coisas assim que eu digo, eu preciso do aval da professora, ou de uma palavra, porque é legal e eu gosto de ter esse diálogo com ela, porque ninguém constrói nada só, né? E a gente consegue juntas, né? E o bom é isso, ver até que ponto o aluno tem condição de andar sozinho, o aluno também tem que aprender a andar sozinho. Porque muitas vezes ficam muito na dependência nossa. Então, a questão mesmo dos gêneros é fundamental, porque é uma maneira que ele vai estar entrando em contato com várias formas de textos, com várias formas de discurso, e eles precisam disso. Aprender essas leituras. Então, hoje você trabalha com a leitura, e essa leitura não aquela mera decodificação, mas que haja essa construção de sentidos que eles possam entender a realidade que eles estão inseridos. E quando os próprios estudantes vão para o estágio obrigatório, como tem experiência de PIBID, é muito mais preparado, os mais programas seguro. eles favorecem bastante, né? Porque o acadêmico já mergulha nesse universo, começa a ver o que é uma realidade, porque assim, essa questão, acho que a coisa mais fabulosa que já foi proposta nas últimas décadas, né? São essas políticas de programas federais que trazem essa inserção do licenciando, no caso, para a vida escolar.
Porque, na verdade, a gente só conhece realmente de fato uma rotina escolar quando você vai, pelo menos, observar, mergulhar, suscitar aquele universo ali. Porque... São poucos os alunos que têm essa visão, né? E essa oportunidade, É o que eu né? falo, passam na universidade, mas a universidade às vezes não passa por aí, porque fica aí esperando que os professores estejam sempre dando teoria, mas na hora da cobrança dos indicativos, tem que participar das práticas pedagógicas que já iniciou a partir Desde o primeiro período. Primeiro e segundo, terceiro, quer dizer, essas práticas você tem que aliar a teoria e a prática. Não é só a disciplina de metodologia, mas as práticas pedagógicas são importantes. Que você se aproxime da escola, conheça o contexto escolar, como funciona, para que você possa se capacitar e se formar da melhor maneira possível. Tá gravando aí. Tá fazendo um pouquinho.